O Brasil vai ser aquilo que vocês desenharem e construírem. Então a gente precisa de vocês não é só na hora do voto, é todo dia fazendo democracia. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, estar com essa plateia tão linda, tão jovem, tão legal, assim, da gente poder estar próximo. Quero agradecer a vocês e quero dizer para vocês guardar bem o rosto deles aqui, que vocês vão ouvir muito falar desses três, muito. Eu gostaria, a propósito, de que a Tabata começasse a falar um pouquinho sobre a história dela. Depois eu passo para o Pedro, para o Daniel, para vocês conhecerem um pouco sobre a vida deles, a trajetória deles e por que eles estão aqui essa tarde com a gente, tá bom? Tabata. Meu nome é Tabata, eu tenho 23 anos. Eu venho de um bairro chamado Vila Missionária, fica extremo zona sul de São Paulo. E acho que a maneira em que eu posso resumir a minha trajetória para vocês é contar bem brevemente como eu cheguei no meu propósito, no meu sonho e na minha missão. Eu sou completamente apaixonada por educação e política, porque eu aprendi que a gente realmente vai transformar o Brasil com essas duas coisas. Então, a primeira oportunidade que eu tive, a primeira demonstração de que meu caminho seria por aí, veio com a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, e com a OBMEP eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Etapa, aqui do lado, na 7ª série. E eu acho que uma coisa que resume bem o que aquilo representou para mim foi perceber que o Brasil é muito desigual. A gente realmente fala, conheci a desigualdade do Brasil quando eu fui para uma favela, fui para a periferia. Eu conheci a desigualdade do Brasil quando eu fui para o centro, porque são dois mundos que realmente não se conversam. E muito mais do que diferenças em acesso à saúde, educação, segurança, era o tamanho de possibilidades e oportunidades que cada pessoa tinha. Eu vinha de um contexto onde se sonhava em comprar uma moto, trabalhar no shopping, construir uma família. E o problema não está nos sonhos em si, mas no tamanho dos sonhos e na possibilidade. Era basicamente isso. E eu cheguei num ambiente muito parecido com esse aqui, onde se sonhava com uma faculdade pública, com uma federal, em ser astronauta, em ser engenheiro, médico. Isso é incrível. É você poder saber tudo o que tem de possibilidade no mundo e poder escolher o teu caminho. E essa era a maior desigualdade. E toda a raiva que eu senti no começo foi transformada em uma percepção de que o que tinha transformado a minha vida e foi transformando com os anos foi essa oportunidade em educação. E aí eu comecei a apostar demais em educação, que aquilo realmente levaria a transformar a minha vida. Eu depois participei em algumas Olimpíadas de Química, Astrofísica, Ciências de maneira geral, representei o Brasil em competições internacionais, viajei para fora, vi que incrível que é você estar com pessoas do mundo inteiro e debater ideias e ver um mundo com realmente óculos e lentes diferentes. E comecei a sonhar com estudar fora. Eu depois fui aceita em Harvard e outras 5 faculdades, fui para lá com bolsa. E cheguei na faculdade pensando, olha, inicialmente queria ser uma cientista em astrofísica com as Olimpíadas, mas comecei a analisar toda a minha trajetória. Então, o que me levou da missionária até aqui? O que levou o meu pai, que faleceu 4 dias depois que eu fui aceita na faculdade, por não ter tido nenhuma oportunidade, a não ter concluído o ensino fundamental, a não ter sido acolhido nas doenças que ele tinha. Qual que era a diferença entre nós dois? Era a oportunidade em educação. O meu irmão estava terminando o ensino médio numa escola pública estadual de São Paulo, sem nenhuma aula de química, por exemplo, e sem sonhar com faculdade. Eu consegui um cursinho para ele, ele falou, não, faculdade não vou fazer, eu tenho que trabalhar para ajudar em casa. E convencer ele que faculdade era para ele também foi uma briga muito grande. E foi aí que eu fui percebendo que não era só a oportunidade, era também fazer as pessoas acreditarem que elas mereciam e que elas poderiam sonhar. Porque quando você não vê pessoas com a sua cor, com o seu gênero, da tua região, onde você quer chegar, fica difícil acreditar que aquilo é para você também. Então, somou tudo isso, eu percebi que eu queria trabalhar com educação, com política, com mobilização de jovens, e que minha missão estaria mais por esse caminho, e mudei de astrofísica para ciências políticas. E aí, só para a gente ter bastante tempo, eu me formei há 1 ano, trabalho hoje com 2 movimentos sociais, um voltado para a mobilização jovem, para que o jovem possa participar mais da política e possa construir uma educação de qualidade para todos, fazendo pressão no governo, que é o movimento Mapa Educação, e o outro é um movimento de renovação política, que eu acredito
que quer que mais jovens e mais pessoas comuns e mais gente de bem mesmo possa entrar para a política, que deve ser uma coisa de pessoas políticas de muito tempo e brancas e mais velhas e por aí vai. Então, esse é um pouquinho. Ó. Obrigada, Tabata. De nada. Pedro. Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Acabaram de almoçar, né? Tá, joia. É um prazer estar aqui, crescendo lá no interior da Paraíba. Eu ouvi falar muito, Colégio Bandeirantes, né? Colégio bom de São Paulo. E é interessante estar aqui. Eu estou vivendo em São Paulo pela primeira vez na vida, depois de passar muito tempo nos Estados Unidos e no Rio. Eu morava na favela do Vidigal. Estou apaixonado pela cidade de vocês têm que aproveitar muito. Bem, eu sou um puro vira-lata, né? Eu sou neto de um preto que era um gênio da matemática, com 36 anos aprendeu a ler e escrever, fazer contas, aí empreendeu, né, no Brasil, daquela ditadura, hiperinflação e tudo mais, lá na Paraíba, Pernambuco. E só empregava ex-presidiários. Então, essa questão do empreendedorismo e trabalhar a parte social também foi sempre muito forte. E a integração étnica, né, que muito se fala, o Brasil é o país do futuro. Nada disso, o Brasil já é o futuro. O Brasil é o futuro genético do planeta. Todo mundo aqui é misturado de alguma forma. Você vai ver nos Estados Unidos, só 2% dos casamentos são interraciais. Então eu cresci no meio dessa costura de movimento negro, cultura do jongo, descendente judeu-cristão holandês. O holandês está no teu olho, né? Ficou também, ficou Parece marcado. Um viking. É engraçado, minha mãe brinca comigo que eu sou o cavalo de Troia, né, do sistema. Saí galego, mas com a alma preta. Foi um dos maiores elogios que eu já ganhei. Aí eu cresci lá na Paraíba, não fui rico de dinheiro, mas fui muito rico de cultura, artes e ciências. Meus pais são 2 arquitetos, malucos do bem, assim, que trabalharam muito pela nossa educação e a dignidade, né? Nunca aceitaram participar de nenhum projeto que tivesse alguma corrupção. Isso ficou um legado muito importante para mim, meus irmãos e toda a família. E cresci tendo acesso a apartar novilha, andar de cavalo, morar na praia, surfava. Com a idade de vocês devem ter uma cabeça muito melhor que a minha. Eu estava pensando qual era a praia que ia viajar no final de semana. Mas graças à educação que eles me deram e todas as oportunidades de conhecer mais, de interagir com mais coisas, de conhecer gente diferente, sempre tive esse senso coletivo muito forte. E uma coisa que me marcou muito foi meu pai, que adora fazer obra, né? E me levava para a obra, ele fazia, olha meu filho, um verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que atrai as pessoas para trabalharem com ele. E é assim que eu tenho que trabalhar com os peões da obra, porque todos eles são gente e só não estão no meu lugar aqui porque não tiveram a mesma educação que eu tive. Isso ficou, né? E aí eu estudei por lá, pela Inglaterra, ganhei uma bolsa, na época eu não tinha nem Ciências Sem Fronteiras, eu sou mais velho que vocês um pouquinho, tenho 34 na Inglaterra. E aí voltei para Paraíba, né? E voltei cheio de ideia, vamos fazer não sei o quê, e convenci o prefeito lá a montar um projeto, ganhar um prêmio da ONU. A gente economizou tudo que a cidade consumia em 2 anos de água em 1 ano. Né? Isso foi, assim, para ver a quantidade de desperdício que tinha na cidade. Ao contrário, tudo que a cidade consumia em 1 ano, a gente economizou em 2 anos. E isso me fez permitir ter acesso a Harvard, MIT, pessoas legais. Eu já estava misturando muito desenho, arquitetura e políticas públicas. E aí vou aplicar para Harvard, né? Eu fui falar com o reitor lá da Universidade Federal da Paraíba, ele riu da minha cara, né? Fez, meu filho, você acha mesmo que vai dar certo? Eu fiz, a gente só vai saber se tentar. E aí eu fiz a maluquice que vocês não podem cometer, tá certo? Eu só apliquei para uma universidade, que foi para Harvard. Aí deu certo, eu entrei, Deus teve misericórdia. Porque meu pai ia me pegar pela orelha mesmo, ele estava indignado. E aí o que aconteceu foi que eu fui aceito e fui com bolsa integral, né? E foi uma realização da minha família, todo o esforço que aconteceu, porque por mais que eu saia lá do interior da Paraíba, você sai aqui do Jardim Europa, outra pessoa sai da comunidade quilombola, lá do Barra do Gramame, em João Pessoa, o que nos une, no final das contas, e que nos torna iguais é o fato da gente ser humano e de ter oportunidades. Né? E a educação é a razão de a humanidade ir para frente também. Algum de vocês já parou para pensar por que existe a morte? Porque se não existisse a morte, ninguém educava ninguém. Eu ia concentrar o meu conhecimento, não ia passar para as novas gerações. Mas porque a morte existe, a gente tem que ver isso como uma coisa boa também, que é ela que força a gente a educar outras pessoas, os jovens, para continuar o nosso legado. E aí eu fui para Harvard lá, meu sonho é escrever um paper com a Amartya Sen, né, do desenvolvimento como a liberdade, não sei o quê, eu vou estar de saco cheio de arquitetura, tudo que eu fazia na minha vida eu tenho que desenhar e fazer arquitetura. E aí acabou que minha tese virou uma aula na escola de arquitetura com a educação. E eu nunca sonhei que minha tese ia virar uma aula em Harvard, mas aí estava no começo das UPPs no Rio, e eu fui estudar, né, a escola, porque o que me chamou a atenção lá no Vidigal, na Rocinha, agora está em guerra, infelizmente, né, falando com o pessoal de lá ainda agora, era que a escola não é só o centro de desenvolvimento humano das comunidades, é também o centro de desenvolvimento social e político. E eu pensei, pô, mas e essa escola, como é que ela está funcionando? E a verdade é que a nossa escola, acho que aqui não, né, vocês têm uma ágora aqui, um desenho que vem lá da Grécia, de pertinho do Paternon e da Phoenix lá.
essa escola é feita inspirada na linha de produção industrial, da Revolução Industrial. Aquele videoclipe do Pink Floyd, quem já viu aqui? Another Break in the Wall. A galera tá descolada, isso aí. Aquilo é verdade mesmo, a escola foi desenhada inspirada naquilo. E aí eu criei um novo conceito, virou uma escola lá no Rio chamada Gente. E essa escola bateu a meta do IDEB antes do prazo. Para né? que idade? Que hora faz? Era do segundo fundamental, do quinto ao nono. Isso, sim, foi uma grande honra a Cláudia Costin, que é uma orientadora de todos nós, né? Ela era secretária na época e permitiu isso, bancou a ideia. E aí a minha ideia de transformar o Brasil, eu entendia que a democracia é o mais importante, a política decide tudo, como dizia Tocqueville, né? A ciência que é a mãe de todas as outras, que influencia todas. Só que eu não queria me meter em política, eu como político, né? Como vocês, eu acho, pô, você olha Temer, né? Que exemplo de ser humano. Você olha Jair Bolsonaro. E até os que você admirava, você está decepcionado hoje em dia, dos dois lados, do PSDB, do PT, todo mundo que tinha, o Fernando Henrique e o Lula, apesar de terem um grande papel ainda pela frente os dois. E aí eu pensei, pô, mas a democracia realmente, Primavera Árabe e os protestos de 2013, né, tem uma crise aí global, tem um padrão que está ocorrendo, por mais que a cultura, os contextos sejam diferentes, que é essa crise de representatividade. Porque o grande ponto é que a democracia, quando surgiu na Grécia, ela surgiu como tanto uma reforma espacial quanto política. Ou seja, a origem do poder saiu do nome das famílias aristocratas para os espaços da cidade. A cidade foi dividida em 10 áreas iguais, cada um 3.500 habitantes, e tinha o mesmo peso político, no executivo, no legislativo e no judiciário. E aí a gente criou e inventou de fazer isso no Vidigal, uma ágora digital. E deu certo. E lá a galera da comunidade do Vidigal decidiu criar o Parque Citier, que era um lixão de 20 toneladas e terminou nas Olimpíadas sendo criado, publicado no Diário Oficial, valorizado em 158 milhões, né, com a liderança da favela contra as construtoras, os gentrificadores, e virando um exemplo de política pública para o Rio, um modelo. Só que o tráfico fez questão de tomar o poder, porque como a gente está vendo agora em várias matérias, tanto no Rio como aqui, ou a milícia, o poder paralelo que vai desde o Odebrecht até o PCC, eles querem tomar o Estado. E aí quiseram tomar a estrutura lá que a gente tinha montado do parque no Vidigal, quiseram forçar eu e o presidente do parque a fazer uma coisa que a gente não queria, a gente não topou e eu vim exilado para São Paulo. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, porque o trabalho Não estaria aqui. Também. Exatamente. Porque o trabalho mais importante da minha vida eu estou fazendo aqui com o Instituto Brasil 21, continuo o Mais D, o trabalho de dar aula também com Harvard e com outras escolas, mas estando a honra de estar com jovens como vocês, como esses que estão aqui. Quero saber agora como é que une as gerações. Falar com jovens, essa é a todo questão. mundo sabe. Essa é a questão principal. Vocês têm mais energia e tempo do que as outras gerações. E vocês têm mais novidade, então esse papel de liderar essa mudança é de vocês mesmos. Então, política quem faz é a gente mesmo e começa aqui também. Daniel, você agora. Bom, meu nome é Daniel José, eu sou de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Eu venho de uma família bastante simples, nós somos em 11 irmãos, então um time de futebol praticamente. Eu sou o mais novo, eu não sou o goleiro do time. Eu cresci jogando bola na rua, diferentemente da Tabata, que já sempre mandou bem na matemática, eu odiava estudar, eu não curtia estudar, não era um bom aluno. Só que chegou um determinado momento, no final do segundo colegial, aos 45 do segundo tempo, eu vi que eu não ia ter muita solução. Eu lembro de alguns dos meus irmãos falando para minha mãe que estavam preocupados comigo, que achavam que eu não ia dar em nada. Eu lembro da minha mãe me falando para Daniel, por que você não tenta trabalhar no comércio aqui em Bragança? Por que você não tenta fazer faculdade por aqui? Isso começou assim, essas provocações começaram a mexer comigo. Em paralelo, eu sempre também tive essa questão desse sonho, assim, sabe, de conhecer o mundo, de sair de Bragança, de ver diferentes realidades, de morar em continentes diferentes. E também, vindo de uma origem muito simples, eu acho que todo mundo que passou por dificuldade pensa muito nesse lado social. Então, para mim, sempre foi muito importante também o que eu vou fazer com o meu trabalho no futuro, qual que é o tipo de impacto que eu vou fazer na vida das pessoas, como que eu posso ajudar outros jovens, outras crianças que nasceram em realidades iguais às minhas, ou ainda muito piores, porque são milhões, como que eu posso fazer para ajudar elas a crescerem na vida, né? Seja através da criação de oportunidades, seja encorajando elas a tomar responsabilidade sobre a própria vida e ir para frente. Aí eu comecei a estudar de verdade, as coisas começaram a andar, meu boletim que era só nota vermelha começou a melhorar, e eu fui estudar economia no INSPER, ótima escola, consegui uma bolsa de estudos lá, através da Fundação Estudar também, que vocês já devem conhecer. Durante a graduação eu tinha R$10 por dia, então morando perto de Osasco, de Diadema, e indo todo dia de ônibus pro INSPER. Que horas que você acordava, Daniel? Acordava às 5h30 da manhã, mais ou menos. E eu tinha R$10 por dia para me manter, para transporte e 3 refeições por dia. O ônibus ida e volta já tomava mais da metade do meu dinheiro por dia,
então eu tinha 4,80 por aí para dar conta de 3 refeições, né? Então, uma notícia boa disso é que foi nessa época que eu comecei a comer salada. Eu ia nos restaurantes por quilo, só colocava alface, porque é bem leve, né? Então dá para dar um desconto. E aí, de novo, assim, eu sempre ficava meio que remoendo essas coisas na minha cabeça, falando, não, poxa, o nível de exigência no INSPER é super pesado, eu tenho um pouco dinheiro para me manter. Eu pensava, putz, eu não vou conseguir, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não tinha para onde desistir, eu não tinha para onde ir. Você não pensava em desistir? Eu pensei várias vezes em desistir, Ah, tá. eu só não tinha para onde ir. Uhum. E eu não queria também voltar para casa, né? Porque se todo mundo duvidava de mim, né? Aquela coisa meio underdog, assim, né? Pô, Daniel não vai dar em nada, não sei o que e tal. Ele vai ser um professor de educação física que vai se confundir com os alunos, né? Porque é baixinho, aquela coisa. Eu falei, não, vou mostrar para eles que não vai ser assim. E aí, assim, persisti muito, né? E aí que eu comecei a ver a importância do esforço para você ir para frente na vida, assim, sabe? Talento é importante? É importante. Você saber aprender alguma coisa rapidamente é importante? É importante. As notas que você tem hoje na escola determinam o seu futuro? Não. O talento vai determinar se você vai ter sucesso na vida? Não. É o esforço, né? É a persistência. É você tá todo dia trabalhando, mesmo quando as coisas estão dando todas erradas, e você continuar firme e forte, sem desistir e perseguir o seu sonho, né? Ir atrás do seu propósito de vida. Trabalhando tempo no mercado financeiro, fiz intercâmbio na Suíça, então realizei esse sonho de conhecer outro lugar do mundo. Trabalhei no mercado financeiro, no Banco Americano, também no fundo de investimentos. Passei um ano trabalhando com refugiados de guerra lá no Oriente Médio, na Jordânia. Quantos anos você tem, Daniel? Eu tenho 29. Eu vi assim de perto a Primavera Árabe, tentei entrar na Síria, fui barrado, fui interrogado por horas e tal. Tem várias histórias meio doidas. E aí depois disso eu senti uma vontade muito grande de voltar a estudar. E, igual o Pedro, eu fui bastante irresponsável para tentar aplicar só para uma universidade dos Estados Unidos, que era Yale. Aí deu certo, consegui também bolsa, todo mundo aqui conseguiu bolsa. Não é fácil conseguir bolsa, mas deu sorte pra gente aí, né? Sorte não, bastante esforço. Mas aí eu consegui bolsa, recebi um salário da universidade para poder estudar lá. Durante esse período eu fiz uma pesquisa percorrendo as 20 cidades com os IDHs mais baixos do Brasil. Percorri o interior do Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, para tentar ver o que a gente tem de mais atrasado no Brasil, quais são os nossos maiores desafios de desenvolvimento. Eu tenho trabalhado em consultoria em educação, então a gente passou por vários estados, no MEC, consegui ver por dentro como funciona o sistema educacional brasileiro, o quão quebrado ele está, o quão grande ele é e o quão difícil é consertar. E se o desenvolvimento do Brasil passa pela educação pública, a gente está lascado, mas eu acho que ainda não faltam motivos para a gente ser otimista e ir adiante, né? Eu acho que a nossa iniciativa de tentar entrar na política é justamente para chegar nas lideranças, é para chegar na possibilidade de tomar as decisões importantes. Agora, como que olhar para a política com esperança a ponto de escolher esse caminho? Quer dizer, que esperança que vocês têm no Brasil a ponto de escolher esse caminho para trilhar, que não é fácil. A política, a gente sabe, está desacreditada. O sistema de democracia que a gente tem como outras democracias, através de partido. Tem duas maneiras de você contribuir se você quiser gerar um impacto grande. Uma delas é trabalhando num lado mais técnico, sabe? Ser um técnico em educação, saber exatamente o que precisa para chegar lá, onde melhorar a aprendizagem, tal. E outro lado é o lado político, que é você se tornar um líder dessas organizações, dessas secretarias estaduais, se tornar um líder dos governos para poder ter uma participação mais efetiva. Todos esses últimos tempos a gente trabalhou muito mais voltado para o técnico. Só que chega na hora assim, de fazer 10 recomendações técnicas, no final de contas uma delas vai para frente, só uma delas vai para frente por questões políticas. Então é muito importante que a gente busque assumir esse lado da política, que é ali onde o impacto pode ser realizado com maior eficiência, com maior resultado. Eu acho que eu concordo, um sistema quebrado. Se você olha hoje o Congresso Federal, 1/3 dos congressistas estão sob investigação no STF. 1/3 dos congressistas estão respondendo por crimes no STF. Todas as lideranças partidárias estão também enfrentando processos de diversos crimes. Então, assim, a gente tem em Brasília um Congresso que não funciona, um sistema político que não funciona. Eu tenho trabalhado hoje para tentar viabilizar a campanha de jovens como nós três aqui, como muitos outros, talvez muitos de vocês que queiram entrar na política. A gente está criando um fundo que chama Renova Brasil. Eu tenho coordenado essa iniciativa com muitas outras pessoas que são super boas, para tentar fazer com que, beleza, hoje em dia um congressista, um político tradicional, tem 15 milhões de emendas parlamentares por ano, tem gabinete, tem equipe lá, tem
enfim, ter uma estrutura que garanta a competitividade dele para entrar lá dentro. Agora, a gente hoje... quer criar um negócio que compita, assim, que faça com que novas pessoas entrem na política. Então, agora eu fico pensando assim, quem está ouvindo vocês, e é um pouco o pensamento que a gente tem, quando a gente fala assim, aquela pessoa que quer ser político, ele deve estar querendo ganhar alguma coisa com isso, porque político a gente sabe, né? Tudo. E eu fico pensando assim, o que vocês diriam aqui para essa plateia jovem, que a gente sabe que os jovens, eles formam aí 1/3 dos eleitores, então não é pouca coisa. O que vocês diriam para não pensarem isso de vocês? Para dizer, olha, eu sou diferente. Tabata, você que quer ser presidente da República. Eu escuto sempre que eu falo, olha, meu sonho é que o Brasil tenha a melhor educação pública do mundo. E eu acho que a minha contribuição vai vir pela política, trabalhando ativamente na política. Quem me conhece fala, meu Deus, você vai sofrer muito. Eu já estou sofrendo, eu tenho 23 anos e já sofro ataques de páginas do Facebook gigantescas. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que não me conhecem falando, ela quer alguma coisa, quer tirar vantagem. E a minha resposta é, tem muito de propósito. Tudo que eu vivi, eu tive oportunidades tão únicas que eu sei que quase mais ninguém tem acesso. Eu tive a oportunidade de viver realidades tão diferentes. Eu fiz estágio na Secretaria de Educação, que tem um dos maiores IDEBs do Brasil, e vi tudo que a educação pública pode ser, e fiz depois estágio em Salvador, que tem uma educação pública de baixa qualidade quando você compara com os demais. E vi tudo que a educação pública não é na prática. E ficou muito claro para mim que a política hoje ela acaba atrapalhando a educação, ela acaba atrapalhando o desenvolvimento do país, ela é um empecilho. E se a gente quer transformar o Brasil, vai ser pela política. Então, eu acho que eu me sinto meio sem opção. Não é que eu vejo várias opções para transformar o Brasil e eu escolho a mais difícil. Eu vejo uma opção e ela é muito difícil. Mas enquanto a gente ficar apontando o dedo de fora e falar, olha, quem está lá é ruim, quem está lá é corrupto, é sujo, é malvado, eu sou bom demais para isso? É uma arrogância, é uma falta de responsabilidade tão grande. É um lugar de gente que não presta. Gente que não presta. Eu sou bom demais, não vou entrar. Enquanto a gente pensar assim, a gente pensa assim como um país, a gente só vai deixar espaço para quem de fato tem más intenções entrar e fazer o que eles quiserem. Quer dizer, enquanto os bons não ocupam, os que não são Exatamente, bons vão ocupando porque espaço. É isso. Os incentivos são perversos. Mas na hora que a gente entender que o Congresso tem que ter a cara do Brasil, que o Congresso e que a política como um todo tem que ser ocupada pela gente, que o caminho é buscando mais democracia, mais participação, mais transparência e não menos democracia, como vocês estão pedindo agora, as coisas vão mudar. Mas é uma escolha que a gente tem que fazer como sociedade. Não adianta eu sozinha falar, eu quero ir lá colocar minha cara a tapa, porque eu vou morrer nos primeiros passos. Mas na hora que a gente fizer essa opção como geração de tá na hora da gente ocupar, aí as coisas mudam. Agora, a única participação nesse sistema democrático, pela que a gente sabe, é através de partidos. E os partidos estão aí que a gente não aguenta ouvir nem sentir o cheiro, não é? Então, eu fico pensando, qual é a alternativa, Pedro? Acho que a gente tem que fazer mudanças incrementais, né? Essa pergunta é muito sistêmica e fundamental. Uma possibilidade que não existe no Brasil, existe na Colômbia, existe em outros países, na maioria dos países democráticos, é a candidatura independente. Que você tem partidos ainda, mas você pode ser candidato sem o partido. E o que a gente está propondo como um coletivo de movimentos é a candidatura com a lista cidadã, né? Que alguns chamam de cívica, eu não gosto muito de usar esse nome que remete à ditadura, mas que seria uma grande oportunidade e mecanismo de oxigenar o sistema. Como, por exemplo, agora os partidos estão todos tomados por agentes corruptos, né? Não vamos negar que Caixa 2 é prática comum de 95% dos partidos. E aí uma pessoa honesta, dois jovens brilhantes, como os dois que estão aqui, querem ser candidatos, aí vão entrar no partido. Aí chega um político com aquela cara de Sarney e olha para eles e faz, mas você vai ter que corroborar com isso, isso, aqui e ali. Os dois não vão aceitar isso. E a gente perdeu dois grandes talentos para transformar o Brasil. Então, se a gente tivesse candidatura independente, a gente poderia ter os dois candidatos independentes com uma lista cidadã e com apoio do setor privado, da academia de constituintes, o que seja, competindo com esses partidos. E aí forçando os partidos a se oxigenar. E remetendo Mas pouco... a gente não tem. Ainda não, mas a gente está lutando por isso, a gente não vai... E até por isso é importante entrar na política, porque não vai ser esse congresso aí que vai fazer essa mudança, porque vai contra o interesse deles. E qual a importância do voto do adolescente? Quer dizer, 16, 17 anos não é obrigado a votar, é facultativo, a gente sabe. Qual a importância do voto deles? Mais do que o voto é a liderança deles, de vocês. A capacidade transformadora? O Brasil precisa de líderes e os jovens é que vêm para sacudir e mudar as coisas. Vocês têm tempo, têm energia, têm visão, vocês estão criando um novo mundo. O Brasil vai ser aquilo que vocês desenharem e construírem. Então a gente precisa de vocês não é só na hora do voto, é todo dia fazendo democracia. Indo lá conhecer os jovens que lideraram as ocupações nas escolas públicas, ver qual a condição escolar das escolas lá, que é diferente da de vocês aqui,
ver gente tão talentosa e legal, que gosta da mesma banda de hip hop ou de samba que vocês, mas que não tem acesso às mesmas coisas que vocês têm. E como é que vocês constroem pontes entre aqui o centro e a periferia? Porque as pessoas só confiam nas outras quando elas se conhecem. E aí quando elas se conhecem e confiam nas outras, eles trabalham juntos. E por isso que é tão importante essa questão da linguagem, como você trabalha, né? Só para concluir e escutar os dois, que eu fiquei aqui encantado ouvindo os dois. Uma coisa que me fascinou na política e vi como oportunidade, primeiro, esperança a gente tem que dar para os que mais precisam. Segundo, o que é que a gente tem diferente? Acho que a gente tem currículo, entregas, né? Produtos que a gente fez. E terceiro, existe uma guerra de comunicação. O que você faz com o ABC da notícia é brilhante, porque você traduz a política, um tema complexo, velho, para uma linguagem jovem, para quem precisa saber. E o que foi que o Trump fez lá com o apoio da Rússia? O que a Rússia fez lá na eleição americana? Foi uma guerra de comunicação, de manipulação de percepção. Então a gente viu que existe uma oportunidade de trabalhar bem a comunicação e lutar contra os Golias que tem aí, né? E a gente precisa de Davis como esses aqui. E a gente sabe também que o palco dos debates mudou. Que o palco dos debates hoje é na internet, enfim, é através da tecnologia e tudo mais. Porém, tem um outro lado que a gente sabe que o acesso, principalmente dos mais pobres, a essa tecnologia, a internet, é limitado. Como que resolve isso? Quer dizer, as redes sociais não são só Facebook, Instagram, etc. A rede é muito mais. Quer dizer, isso aqui que a gente está, nós estamos em rede nesse momento. A rede é a universidade, mas mesmo assim, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que os mais pobres estão à margem disso. Como é que vocês pretendem chegar lá, se comunicar, usando até esse olhar do Pedro sobre comunicação e... Não sei, do meu ponto de vista, eu não sei se as pessoas, os jovens da classe C, D e E, estão longe da internet. Eu acho que eles estão presentes, sim. O que eu acho que falta é um pouco mais de pensamento crítico, que também vem de dentro da escola. E o papel dele é muito importante porque, hoje em dia, o jovem da classe C, D e E, ele tem um papel único dentro da família dele. Pela primeira vez, ele tem um nível de escolaridade superior ao dos pais. Então, a consequência direta disso é que o poder que ele tem de formação de opinião dentro de casa é enorme. Então, ele decide quanto que vai comprar, da onde vai comprar e, de repente, em quem vai votar também. Né? Exatamente. Então, por exemplo, lá em casa, a minha mãe vai fazer uma reforma. Ela sempre vai me consultar. Fala assim, olha, será que esse preço tá bom? Será que esse preço não tá bom? Vamos ver então, mãe. Como é que você pensa aqui, ó? Vai de um lado, de outro, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a influência do jovem hoje é enorme. E até na escolha, né, do candidato, que antes era assim, o mais velho que falava, era a família, vota nesse, vota naquele. Hoje, o jovem, pelo acesso que tem, ele, inclusive, influencia a própria família, ou não? Não, influencia e tem um dado a mais, assim, que uma outra premissa de campanhas anteriores caiu, que antes era assim, você quer se eleger, mas você não tem experiência na política. Isso é um argumento que sempre foi muito forte, né? Eu vou votar só no cara que é tradicional, que morreu, porque numa pesquisa que saiu recentemente, 79% das pessoas estão dispostas a votar em candidatos novatos, em pessoas que nunca se candidataram antes. Então esse é um dado que mostra que casos como o nosso podem se tornar realidade, de verdade. Tem uma coisa que eu sempre penso para me dar um pouco de perspectiva também. A geração dos meus pais não teve acesso à escola. A gente tinha uma educação pública de muita qualidade, mas muito restrita, só para a elite mesmo. Meu pai não terminou nem o ensino fundamental. Eu e meu irmão fizemos todo o ensino. E na cabeça dos meus pais, ter a gente na escola já era uma coisa muito grande. Porque, poxa, meus filhos estão na escola, oportunidade que eu não tive. Mas eles não tinham a informação para questionar a qualidade daquela educação. Então eu fui muito privilegiada, eu só estudava. Minha mãe limpava 3 casas, meu pai fazia 2 linhas, ele era cobrador de ônibus, mas eu e meu irmão só estudávamos. Só que em uma escola com uma qualidade de educação baixa. Então a minha geração percebeu que agora não é só ter acesso ao serviço público, é ter acesso a um serviço de muita qualidade. Então esse é um ingrediente, outra coisa que me marcou bastante. A gente fez uma pesquisa com mais de 12 mil pessoas pelo Mapa Educação, 12 mil jovens. Mais de 95%, ou seja, muita gente fala, olha, eu quero trabalhar ativamente pela melhoria da educação do país. Pela melhoria. Pela melhoria. Então a gente tem 2 ingredientes que são muito poderosos. Uma população jovem que percebe que não é só ter acesso, é ter acesso e ter qualidade, e uma população que não quer ficar de fora, que quer se engajar, quer ser parte, quer se mobilizar.
Agora, Tabata, será que não é porque a gente já viu na história recente do país que muitos jovens que tiveram acesso à educação, deixaram a pobreza para trás, puderam aí montar os seus negócios, empreender de fato e seguir, né, uma linha de sobrevivência, uma escolha. Isso tudo através da educação, que na verdade voltar o Brasil a produzir, a crescer, passa pelo acesso da educação em massa, não é? Eu concordo, E, mas... e de qualidade, como você está Sim. batendo nessa tecla. Mas tem uma coisa que a gente vai precisar passar que não vai ser tão simples. Representatividade importa muito. Olhar para um lugar onde você quer chegar e ver pessoas que parecem com você. Quantos doutores negros vocês já encontraram num consultório, num hospital? Quantas mulheres vocês veem nas câmaras, no Senado e por aí vai? E quando a gente não vê essas pessoas lá, é difícil acreditar que aquele lugar também é seu. Então, porque casos como o nosso não são a regra. Quem quer consegue é uma grande ilusão. O Brasil não é um país meritocrático, é um país muito desigual e nós só estamos aqui porque a gente teve oportunidades muito únicas e encontramos pessoas que nos possibilitaram sonhar muito grande, fazer coisas bacanas. Então, isso daqui não explica o que acontece no Brasil. A gente é muita exceção. O que a gente tem que fazer é, através da educação, permitir que mais histórias como essa sejam comuns e aconteçam. Quer dizer, você não acredita no mérito, e eu queria ouvir o Pedro e o Só Daniel corrigindo, também. eu acredito no mérito, não acredito que isso funcione no Brasil. Entendi. Quando o ponto de partida é tão diferente, tirar uma foto da chegada é injusto. É porque a verdade, o que a Tabata está falando é que meritocracia só existe quando as oportunidades são iguais para todos, né? Exatamente. Todo mundo sair da mesma linha. E eu concordo que essa é uma premissa do mérito. Não adianta nada você comparar quem sobe uma árvore mais rápido, um macaco ou um peixe. Então, de fato, você tem que comparar maçã com maçã, laranja com laranja. Dito isso, eu acho que tem dois pontos assim que são complementares. Eu acredito na meritocracia, apesar de toda a história. Eu acho que meritocracia tem que existir, tem que ser comparável. Só eu não posso comparar de novo, né, laranja com maçã. Mas eu acho que tem uma armadilha nesse debate, assim, pelo menos do meu ponto de vista. O primeiro deles, a gente tem que buscar construir o país de oportunidades que a gente quer. Todo mundo aqui quer que todas as pessoas tenham escolas boas, tenham, enfim, todas as condições, pelo menos condições mínimas de se desenvolverem e de terem a liberdade de ter escolhas bacanas ao longo da vida. Quer dizer, você concorda que para o Brasil voltar a crescer, produzir, tem que ter boa escola? É tem. Isso. Agora, Tá. por outro lado, eu acho que tem uma armadilha que é um discurso bastante de vítima, assim. Eu acho que a gente, quando vem de origem simples, é acostumado a tomar tapa na cara todo dia, sabe? Falar só, você não tem escola boa, tal, não sei o quê. Dito isso, você ainda assim é responsável pelo seu futuro. Você ainda assim tem que sim fazer a sua parte e se dedicar o máximo possível para chegar o mais longe que você, assim, dadas as oportunidades que você tem, se você se esforçar, se você ralar, você consegue ir em lugares que você não imaginava que seriam possíveis antes. E esse é um ponto que eu acredito que acho que muitas vezes fica de fora dessa discussão toda. Você concorda, Tabata? Eu discordo um pouco. Eu acho que o esforço é muito importante, mas a gente acaba, como sociedade, eu acho que a gente olha muito para o esforço e cria heróis em todo canto e acaba culpando quem não chega lá. Então eu acho que sim, o esforço é muito importante. Eu não teria ido para 5 competições mundiais e entrado em Harvard se eu não tivesse estudado pra caramba. E ralado e, sabe, todo dia, não, vou fazer isso. Mas eu tive oportunidades muito únicas. E sem oportunidade, sem pessoas que digam pra você que você merece, o esforço sozinho não te leva a lugar nenhum. Quer dizer, oportunidade, no seu Pra caso, mim é uma foram premissa. pessoas que conseguiram te Que olhar de um acreditaram jeito... em mim, foi uma Entendi. bolsa de inglês, uma bolsa de estudos. Eu cheguei no ensino médio sem conseguir comprar um almoço. Professores que pagaram minha alimentação, que pagavam meu transporte. Eu cheguei depois de um ano muito mais bem alimentada e dormindo melhor. E isso é muito importante. Pedro, você tá querendo falar? Primeiro, em relação a como é que a gente consegue ter um governo representativo, que é o que todos querem, né, e tudo mais, só tem um jeito, gente. É aqui, ó. Você tem que ir lá. Se você não for lá na favela, botar seu pé na lama, não tiver o espaço público do Brasil 21, no Capão, em Poá, na Zona Leste, no Complexo Alemão, na Rocinha, onde está tendo guerra, você não está sendo o Brasil, você não está representando o Brasil. Você está falando de um ideal que você quer fazer, mas que você não está praticando. E isso me remete ao que é a diferença da nova política, todo mundo fala. Que a fala e a prática tem que ser a mesma coisa. Quem foi que disse isso? Alguém aqui deve saber, tem professores. Quem é o acadêmico mais importante do Brasil no mundo até hoje? Vocês sabem? Paulo Freire.
Paulo Freire, de Harvard ao MIT a Stanford, é venerado por todos os criadores de tecnologia, pedagogos, pesquisadores, entre outras coisas. E vocês sabem que Paulo Freire repetiu de ano algumas vezes? Sabe por que ele repetiu? Porque ele não tinha dinheiro para comer. Ele ia para aula com fome. E ele era tão inteligente que ele começou a pensar sobre como ele estava pensando com fome. Então, assim, eu acredito que o Daniel está certo, que essa questão do esforço é importantíssima, mas só a gente contar nisso para resolver a sociedade não vai dar. A evidência científica mostra que a gente precisa de incentivos para que os talentos que têm esforço possam florescer e brilhar. Daniel está querendo falar. Eu tô aqui, mas o ponto, eu acho que assim, são pontos complementares. Assim, não existe bala de prata para desenvolver o país. Não tem um caminho só, não tem uma solução só, são várias coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo. Quando eu olho para a sociedade brasileira hoje, eu vejo sim os problemas sociais. Então, por exemplo, tira uma foto de todas as pessoas com 19 anos no Brasil. O que elas estão fazendo? Uma delas está na faculdade, 2 estão atrasadas no ensino médio, dos meninos, 3 estão trabalhando e 4 estão sem fazer nada. Das meninas, 1 está na faculdade, 2 estão no ensino médio atrasadas, com 19 anos, 2 estão trabalhando e 5 estão em casa sem fazer nada. São jovens famosos, jovens neném. Quando você olha, sei lá, a população carcerária, hoje no Brasil é a 4ª maior do mundo, a população carcerária cresce 10 vezes mais rápido do que a população geral e 75% da população carcerária tem menos de 35 anos. É uma população carcerária jovem. Isso tudo é reflexo da falta de oportunidade, não tem como negar. De fato, assim, isso acontece. Por um outro lado, eu acho que tem um fenômeno cultural, assim. A gente, como brasileiro, tem muito essa questão, como é que eu me dou bem, sabe, da maneira mais fácil possível, sabe? Como é que eu faço para conseguir o andar mais alto fazendo menos? Então, eu acho que sim, a gente tem que colocar mais na veia, assim, na cultura brasileira, essa questão do esforço, assim, sabe, da perseverança que, por mais que pra gente seja óbvio, para o resto da população que está em Satubinha, no Maranhão, que está em, sei lá, Atalaia do Norte, no Amazonas, não é óbvio. Tabata, você concorda com esse Eu acho que jeito de olhar? A gente compartilha alguns valores, mas tem uma interpretação um pouco diferente. Eu concordo com boa parte do que você disse, mas quando eu penso no pessoal que está no interior do Maranhão, no interior do Amazonas, e que às vezes não tem a possibilidade de trabalhar ou estudar, eu não acho que é preguiça ou falta de vontade ou falta de esforço. Eu acho que é falta de sonhar e ver que o teu esforço te leva a um lugar muito grande. Porque se eu pensar no jovem que está saindo do ensino médio de uma escola pública do Brasil hoje, será que ele realmente vai ter tanta possibilidade porque terminou o ensino médio? Hoje já não. A gente, pela primeira vez, tem mais jovens saindo do ensino médio, quer dizer, que não saem do ensino médio do que a gente tinha em anos anteriores. Então, acho que é uma combinação de não ver pessoas como você lá longe. Então, é fácil, sabe? Eu sou branca e falar, olha, sonha muito grande, se esforça pra caramba que você vai virar médico. Mas se eu fosse negra e eu nunca vi um médico que é negro, será que é tão fácil assim eu acreditar que meu esforço vai me levar tão longe? E o acesso também à universidade que eles vão ter. É você acreditar que quando pode. Tem, não é? É uma universidade, uma faculdade de baixa qualidade. Eu acho que é muito complexo. A gente vive um país tão desigual, com incentivos tão bizarros que as pessoas elas não acreditam que elas podem fazer muito com esforço. Talvez, o caso do meu irmão, que para mim é muito emblemático. Ele, sabe, ele é um rapaz branco que estuda na cidade de São Paulo, não está no interior do Nordeste. Ele terminou o ensino médio achando que ele não deveria fazer faculdade. E não é porque meu irmão não teve uma oportunidade, ele nunca teve até o 3º ano. A gente conseguiu uma bolsa e um cursinho para ele. E sabe, tipo, muitas pessoas não viam aquilo como uma coisa que era para ele. Talvez aquele jovem que está no interior, né? Ele não acha que é possível. E quando meu irmão foi convencido de que ele deveria fazer o cursinho, ele passou na USP, na Unicamp, na UFABC. Agora, outra coisa que eu queria mudar um pouco nessa linha, como que inverte esse acesso à universidade de boa qualidade, que uma grande parte é a universidade pública, e quem vai ter acesso a essa universidade pública é quem esteve nas melhores escolas, vai ter acesso. E quem não teve vai começar a pagar, se quiser estudar, a uni não sei o que da vida. É muito simples, na verdade, né? Resolver isso, a verdade, é muito simples. Nosso sistema é desenhado numa estratégia de estoque de capital humano. O que quer dizer? Você, na primeira infância, tem péssima primeira infância para os pobres, e de cada 2 crianças no Brasil, 1 vive em estado de pobreza. Depois o fundamental e o médio é de péssima qualidade também. Aí quando chega no vestibular, que a gente aqui que teve acesso à escola privada, eu tive também,
A gente estudou, tipo, correndo de Ferrari, aí vai correr Interlagos com Fusca. E é justa essa prova? E todos os países que são desenvolvidos, primeiro, tem duas grandes características. A primeira de todas é que eles são completamente públicos até o final do ensino médio. Não existe nenhum país entre os 20 primeiros do PISA que não seja assim. E segundo, que tem estratégia de fluxo de desenvolvimento humano, que oportunidades iguais têm que ser dadas no começo da vida, na primeira infância, depois no ensino fundamental, depois no médio, depois na universidade, aí se rasguem e vão competir lá. Entendeu? Aí existe mérito. Agora, o que a gente tem no Brasil, na verdade... É um remendo, né? É uma estrutura ainda que remete à questão escravocrata. Porque todo mundo fala, a corrupção no Brasil é o grande problema. Mas a corrupção existe para manter um sistema que ainda vem da escravidão. Que as elites se mantiveram, os negros não tiveram indenização e estão pagando o preço até hoje. E aí toda vez que tem alguma política social, e não confunda PT com política social, que é uma coisa que fazem muito o pessoal do PT, que é, o PT, as políticas sociais. Não, o PT é uma parte. Eu tinha um avô que é comunista, o outro era economista liberal, entendeu? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas querem dizer que a culpa é do Estado. O Estado não funciona, mas o setor privado funciona também, entendeu? Então, vamos repensar que estruturas são essas que estão controlando o nosso país e como essa corrupção serve para manter essas estruturas. Eu acho que, assim, com relação ao acesso ao ensino superior, assim, o Brasil é muito grande, a gente perde a noção, porque a gente vive, todos nós vivemos em bolhas, né? Todos nós vivemos em bolhas. A gente não tem noção do que é o Brasil como um todo. É muito difícil ter essa noção. Tem alguns números que eu acho que dão uma realidade mais ou menos, assim, que pelo menos dão uma ideia, assim, do qual que é a situação do Brasil hoje. Então, por exemplo, vamos lá. A cada 100 crianças que entram no ensino fundamental hoje, a cada 100 delas, 57 terminam o ensino médio. Então, metade delas, praticamente, fica no meio do caminho. Só 14 delas entram na faculdade. E só 7 delas terminam a faculdade. Então, beleza, se você for estudar numa unisquina, no interior do Amapá, o primeiro dia que você tiver entrado na universidade, quando você estiver lá tomando trote, estiverem raspando a sua cabeça, antes de você entrar na sala de aula, essa pessoa já faz parte da elite intelectual da sociedade brasileira. Isso, para mim, mostra muito do que é o Brasil hoje, do quanto a gente não enxerga as dificuldades e os problemas. Ainda por cima, desses 14 que entram no ensino superior, todos os que entram em escolas públicas vêm de classe AB, assim, a grande maioria deles são de classe AB, o que é uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, porque são eles que têm condições de pagar a universidade. Eu acho que o ponto principal é que a gente está atacando todos os problemas de forma errada. Assim. Quando o Pedro fala que a gente tem uma estratégia de não sei o quê, no Brasil não existe uma estratégia. O ministro da Educação não tem ideia do que ele está fazendo. O pessoal do MEC não tem uma estratégia. Quem que é o brasileiro que o Brasil vai formar? Sabe? Qual que é a cara dele? E no que ele tem que formar? Qual que é o perfil desse jovem preparado para o mundo do futuro? Que também é a pergunta, que país que a gente quer ser daqui 20 anos? Se a gente quer crescer 5% daqui a 50 anos, pô, que tamanho que vai ser o país lá na frente? Quanto que a gente vai precisar de capital humano para chegar até lá? Ninguém faz essa conta, não existe isso. E só complementar uma coisa, Daniel, que é muito importante, né? A gente agora tem uma escola do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI, né? Tá complicada a situação. E teve uma enganação muito grande na economia brasileira, a questão da produtividade, né, Bel? Que o Brasil não cresce em produtividade quase nada há 30 anos. E teve duas coisas que aconteceram na economia que mascararam isso. Primeiro foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho, que deu um boom econômico grande, como aconteceu nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. E o outro foi a globalização, né? Que aí muita gente começou a comprar commodities do Brasil e a economia pá. Mas é verdade que nossa educação não melhora praticamente nada há 25, 30 anos. E a nossa produtividade está estagnada. Qual o grande problema, fora esse poder paralelo que vem querendo tomar a política agora as áreas centrais? Que a gente tem uma coisa chamada janela demográfica de oportunidade. Nossa população está ficando velha. E aí quem vai pagar a conta dessa previdência que já é cara, parece europeia e num país ainda em desenvolvimento e jovem? Mas para isso o Brasil precisa crescer, produzir. Crescer e produzir com o quê? Com valor agregado e inovação. Então, isso só rola como? Com exato, educação e sistema de massa, crédito. Educação em massa e um sistema de crédito alinhado com as universidades de alta qualidade e com complexo industrial. Enquanto isso não se resolve, outro dia eu li uma ideia que é o seguinte, o aluno, agora vai ficar, a plateia não vai gostar, mas o aluno de escola particular deveria pagar a escola pública na hora que ele chega na escola pública. E a escola pública fica pública para quem não vem da escola pública de verdade, quando chega na universidade pública não paga e o aluno de escola privada pagaria. O que vocês acham dessa ideia? Para tentar fechar a conta. Eu sou a favor e por duas razões bem simples.
A primeira é que o Brasil, historicamente, investe muito mais em educação superior do que em educação básica, em termos de dinheiro mesmo, e atenção. E onde que você produz oportunidades? É na educação superior ou na educação básica? Na educação básica. Então, acho que a gente tem um erro de estratégico, sabe? A gente deveria estar olhando para educar, ensinar a ler e escrever direito, ensinar matemática, os meninos, os pequenos, e os maiores se viram, sabe? E isso vai se corrigindo. Agora, o sistema que a gente tem hoje reproduz mais desigualdade. Isso não é bom para ninguém, nem para os mais ricos. Um país tão desigual é péssimo para o crescimento econômico e para o desenvolvimento. Então, essa é uma razão. A outra é de justiça, sabe? Pensando, quem sai de uma escola pública e não consegue entrar numa faculdade pública, tem que pagar valores altíssimos numa faculdade privada de baixa qualidade, aumentando ainda mais a desigualdade. E não vai conseguir um bom emprego. E não vai conseguir um bom emprego, e não vai conseguir ser um cidadão ativo e participar da política e lutar por seus direitos porque não teve acesso à educação. Então você é a favor dessa ideia de que o aluno da escola privada, quando ele chega na universidade pública, ele deveria pagar alguma coisa? Não, eu não acho que tem que ser a regra de escola privada ou escola pública. Acho que você tem que olhar a renda da pessoa. Entendi. Então, de acordo com a renda, ela paga uma quantidade, recebe uma porcentagem de bolsa na escola. Daniel. Que é o que Harvard e eu fazem, né? Eu concordo, aí não vamos ter nenhum embate e tal. Um abraço agora. Não, eu concordo. Mas aí depois, se alguém quiser discordar, vai ser bacana. Mas assim, não deve ter gostado. só uma observação dentro disso, eu concordo com essa medida, mas ela é uma medida mais importante para resolver o problema? Não. Não. E aí que eu acho que entra o que o Pedro falou, assim, primeira infância. Já é comprovado, milhões de pesquisas nos Estados Unidos, na Coreia, no Zimbábue, em todos os lugares, mostram que os primeiros 1000 dias das crianças é onde o retorno sobre o investimento na educação é maior. E o Brasil não tem política de primeira infância, não tem política que volte para os primeiros dias de uma criança, né? Os pais no Brasil, os pais brasileiros não sabem, infelizmente, ser pais, como estimular cognitivamente os filhos, tal. Então, tem uma inversão de prioridades no Brasil que é tremenda e que é um absurdo, assim, que mostra todos esses resultados que a gente vê. Então, de novo, né? Não tem como pensar numa educação justa, numa sociedade que seja minimamente coesa, sem reestruturar a educação infantil e depois ensinar a ler e escrever e por aí vai. Concordo 100%. Vamos bater palma. Vamos lá. Agora, vocês que desejam tantas mudanças, eu quero saber o seguinte, quais conquistas dos últimos anos que vocês manteriam, que vocês acham que vale a pena manter e não mudar, virar tudo, revolucionar tudo? Vamos lá, eu acho que tem 2 pontos, vai. Sobrou Vou falar nada, de duas. será? Não, tem coisas boas. Ah, tá. Um é o programa Bolsa Família, que, beleza, né? Eu sou mais de direita, sou liberal, mas eu reconheço o programa Bolsa Família, ele traz resultado, ele é bom, ele funciona para as famílias que mais precisam. Então, isso é empírico, o resultado chega e vale a pena. 2, houve, ao longo desses últimos anos, um acesso direto dos municípios a recursos de Brasília, a recursos do governo federal, sem ter que passar pelos políticos, né? Sem ter que passar pela benfeitoria do prefeito da cidade, do deputado estadual, do deputado federal, por aí vai. Então, esse acesso que os municípios têm direto aos fundos federais, online, através do sistema do MEC, eu acho que ele também é muito bom e deveria ser mantido. Eu acho que há 3 conquistas que nós fizemos como população que me inspiram muito. E eu realmente não acho que o Brasil está tudo errado e que a gente está cada vez pior. Não, a gente está muito melhor. A questão é que o desafio é realmente muito grande. A gente não fechou conta de 200 anos atrás. Mas a primeira conquista é da democracia. A gente reconquistou o direito de ser cidadãos políticos e opinarmos e, sabe, termos liberdade. Eu acho que a gente sempre tem que optar por um caminho com mais democracia e não menos. E me preocupa muito o que está acontecendo pelo Brasil nesse último ano, nesse sentido. Então, a primeira conquista é a democracia. Eu acho que a gente deveria ter muito orgulho, porque a população conquistou isso. O segundo, estabilidade econômica. Sabe, minha mãe me conta as histórias de o que era viver numa hiperinflação, com o salário que ela tinha. E ela falou que, olha, Tabata, ela me contou isso ontem, até 5 anos de idade, a gente nunca teve uma geladeira. Porque você não conseguia guardar 1 centavo, você não conseguia fazer nada. A estabilidade econômica é uma conquista gigantesca. As pessoas estocavam muito. Era uma bizarro. loucura. E Muita gente aqui da minha geração, né, sabe que a gente, né, ficava o tempo todo, você comprava alguma Coca-Cola hoje, amanhã já era outro preço, não era? Preço.
À tarde? Né? E, obviamente, isso afetava muito mais os mais pobres do que os mais ricos, que podiam investir fora, ganhar um pouco as transações e por aí vai. E a terceira conquista foi a da acessibilidade. Poxa, é verdade, a educação no Brasil é de baixíssima qualidade. Mas a gente vai para a escola hoje, meus pais não tinham acesso à educação pública. Então, quando eu olho para uma população que conquistou a democracia, conquistou a estabilidade econômica, conquistou a acessibilidade aos serviços, com exceções, eu realmente acho que a gente pode lutar pela qualidade, a gente pode lutar pela igualdade de oportunidades. Porque a gente não pode se unir agora e ir por uma educação de qualidade básica para todo mundo. Agora, quando você fala unir, é inclusive unir as pessoas tão diferentes, que é o Fla-Flu que virou, né? É o Fla-Flu, é a grande briga cheia de intolerância. A minha bandeira é mais bonita, as minhas ideias são mais legais. Tem esses dois lados, com um monte de abobrinha e um monte de coisa boa. E as pessoas estão cegas a isso. Por isso que eu realmente acho que da mesma maneira que foi com a democracia, foi com a estabilidade econômica, foi com a acessibilidade, a gente tem a capacidade, como brasileiros, de nos unirmos sob uma bandeira que não seja ideológica, que não seja partidária. Seja uma bandeira de... E que eu acho que pode unir os dois lados, possível, que é igualdade de Pedro, oportunidades. É totalmente possível, né? Agora, esse Fla-Flu que muito se fala da internet, na verdade já existia. Não na internet, na padaria, em todo lugar. Mas exatamente, né? essa segregação que a gente vê na internet já existe o quê? No espaço físico. A internet é uma projeção do espaço que a gente está agora. E o que acontece no espaço físico? A gente tem ovos da serpente, que são condomínios fechados, shopping. Tem coisa mais chata do que ir para um shopping. Só tem coisa para comprar, você fica trancado, só vê gente igual a você. Mas são esses ambientes, por causa da violência, a sociedade brasileira se acostumou a viver. E a gente começou a viver e interagir com pessoas que são como a gente, que falam as mesmas coisas que a gente, tem a mesma faixa de renda, tem a mesma cor. E achar que só a opinião dessa câmara de eco que é a verdade. Então faltou essa diversidade. Eu acredito que realmente esses três legados, né, a democracia de 84, inclusive a gente tem a honra de ter o Jorge Cunha Lima, que foi o cara que organizou o protesto da Sé na Direta já em 84, está no nosso conselho. E tem a Carmen Silva do Movimento Sem Teto do Centro, então realmente dá para integrar. É a estabilidade econômica, sem dúvida, e os avanços sociais do PT, né? Que a Bolsa Família, como o Daniel falou, foi a primeira rede de bem-estar social que foi criada no Brasil e é fundamental mesmo. Agora, eu discordo que o Brasil continua melhorando. Desde 2010, o Brasil piora, economicamente, socialmente, ambientalmente, espacialmente, em todos os sentidos. Qual que deveria ser a presença do Estado na nossa vida? Isso aí depende muito de questões demográficas, de calibragem, de quais são os principais desafios do país. Não tem uma fórmula certa, né? A gente fala no Brasil 21 que não é nem Estado nem mínimo nem máximo, é Estado efetivo. Estado necessário. Estado necessário, isso, que garanta oportunidades iguais para todos, poderem desenvolver seus talentos e a gente vê com o mínimo de acesso à justiça. Porque eu pergunto a vocês, eu queria até escutar mais da audiência aqui de vocês, né? A democracia na Rocinha, vocês acham que tem democracia lá? Vocês acham que tem democracia na favela que não tem esgoto, que 51% dos brasileiros não têm esgoto, acesso a isso? Então, que acessibilidade é essa que a gente está tendo de fato? Então, são muitas outras coisas além da educação, claro, a educação é fundamental, mas sem emprego, sem saúde e segurança, como a gente desenvolve qualquer coisa? Então, fica esse questionamento aí. Sobre o Estado, presença do Estado. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade muito grande agora de reimaginar o Estado que a gente quer. Assim. O Estado brasileiro hoje quebrou, não tem o que fazer. Quando você olha toda a estrutura de gastos do governo federal, boa parte deles não são controlados, 90% deles são travados, só 10% você pode mexer. Quando você olha a estrutura do que é gasto no governo federal, boa parte delas é com pessoal, com previdência, então tudo isso é gasto meio, né? Se a gente for fazer duas barras, uma de gasto meio, de burocracia, de coisas que são estritamente administrativas, e uma de gastos fim, que são entrega de serviços para a sociedade, então é educação, saúde, tal, que chega na vida das pessoas, os gastos meio são gigantes e os gastos fim são pequenininhos, né? O que eu acho que a gente precisa fazer é meio que reinventar essa lógica, é pensar quais regras a gente pode mudar, quais são as mudanças que a gente precisa fazer na Constituição, enfim, para que a gente consiga inverter, de modo que os gastos meios sejam pequenos e os gastos fins sejam bem maiores. E, de novo, eu concordo com o ponto do Pedro. Não importa se o Estado é menor, maior, tal. Desde que ele seja, a maior parte dos gastos sejam destinados diretamente para a entrega de serviços de qualidade para as pessoas que mais necessitam. Né? Quando eu digo que o país melhorou, não estou falando de 10 anos, quando a gente olha para décadas. Ter nascido onde eu nasci, há 20, 30 anos atrás era muito mais difícil, sabe? Eu não teria estudado, eu teria provavelmente virado uma diarista, depois dona de casa, com muitos filhos, e minhas possibilidades seriam muito menores. Então, eu acho que a gente regrediu em muitos sentidos, até em educação nos últimos anos,
Mas quando a gente olha no período longo de democracia brasileira ou de Brasil como um todo, o país está avançando. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado para a gente não repetir os mesmos erros e achar que uma ditadura é uma coisa boa, porque eu não sei de onde inventaram isso, e para a gente aprender com as coisas que foram boas e não voltar atrás nelas. Agora, quando a gente, voltando à tecla do crescimento que o país precisa, a gente cresceu nos últimos tempos um crescimento baseado muito em consumo. Exato. Não é? Exatamente. E como a gente voltar a crescer sem ser por esse caminho do consumo? Todo mundo se endividar, todo mundo... Isso aí reflete muito a questão da necessidade de melhoria da educação, né? De uma demanda dupla que a gente chama em mercado de trabalho, ensinar e treinar para o que tem emprego também, né? Que muita gente se forma e não tem para o que trabalhar. E uma revisão geral do sistema de crédito brasileiro, que a gente teve a política de crédito mais errônea possível de ser aplicada, que é a dos campeões, que foi tentada na França, na década de 70, em alguns países europeus, e que resultou em muita corrupção, como aqui Aix Batista, Joelis Safadão, entre outros, né? Então, assim, quem precisa de dinheiro e quem emprega mesmo é o setor de serviços, é o pequeno e o médio empresário. Que a gente volta até o tema do nosso encontro aqui, que é empreendedorismo. Exatamente. E os verdadeiros empreendedores, que tem uma padaria lá na comunidade, tem uma quitandinha, tem um restaurante, tem um café, tem um cabeleireiro. Essas são as pessoas que são os empreendedores que empregam no Brasil. Mas não foram elas que receberam o dinheiro do crédito. Quem recebeu foram os oligopólios que fecharam acordos políticos espúrios, tanto com um lado como com o outro, para se manter no poder e continuar crescendo. Assim é fácil, né? Eu acho que tem algumas alavancas porque para desenvolver o país, de novo, não existe bala de prata, não existe uma coisa que você muda e a história do país inteiro, sabe, se transforma. A educação obviamente, já passou boa parte do tempo discutindo, então nem vou falar mais, mas eu acho que é o cerne do desenvolvimento do Brasil, mas também passa por outras alavancas que são importantes para o desenvolvimento, né? Então, infraestrutura, a gente tem gaps enormes de infraestrutura, burocracias. Hoje no Brasil, alguém aqui já tentou abrir uma empresa? Nossa. Alguém que já tentou fechar alguma empresa, que é mais difícil do que abrir? Então, eu acho que no Brasil deveria ser mais fácil você abrir uma empresa do que você jogar na Mega Sena, entendeu? Então, assim, o modelo de desenvolvimento, assim, ter oportunidade deveria ser educação e empreendedorismo também. Além disso, tem 1 milhão de outras coisas que a gente pode mexer, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe como vários empreendedores financiam as startups deles? Sabe onde? No cartão de crédito. Você já imaginou financiar a sua empresa no cartão de crédito no Brasil? Alguém sabe quanto que a taxa, quanto que paga De que spread? de spread de cartão de crédito? Quanto que paga no ano? A taxa do cartão de crédito está mais de 300% ao ano. Não tem negócio no mundo que cresça nessa velocidade para você conseguir financiar qualquer tipo de coisa com cartão de crédito. Isso para mim é um crime, assim. Como é que você vai deixar a população fora do sistema de crédito? E isso, da onde vem esse sistema da onde vem essas taxas de juros tão altas, de duplo dígito, 3 dígitos? Vem da maneira como o Brasil lida com a sua estrutura fiscal. Se você não tem perspectiva de pagamentos do governo, a taxa de juros vai aumentar e a taxa de juros da economia inteira aumenta. Então, o Brasil, a estrutura desse novo Estado brasileiro tem que ser fiscalmente responsável. Que a partir daí as taxas de juros diminuem e as pessoas conseguem financiar suas reformas de casa, seus novos negócios, através do banco, que é o que deveria acontecer e que hoje no Brasil o banco é uma armadilha. E mesmo assim, né, Daniel, o Brasil, quando ele abriu um pouco de espaço, surgiu aí um outro tipo de pequeno empresário que produziu produtos que não eram aqueles produtos que já eram conhecidos, que eram produtos especiais para a elite, que a elite consumia. Então, surgiu esse pequeno empresário, que é o que acho que a gente deseja, não é? Uhum. Que através, de novo, a gente volta com a educação, acesso à educação em massa, para a gente poder retomar o país e seguir adiante, não é? Até assim, se você começar a olhar a realidade do empreendedor no Brasil, é um desastre. Ele precisa de 1 milhão de autorizações. Se ele passa do regime simples, se ele não pode ficar mais no regime simples, ele quebra, porque a taxa de imposto que ele tem que pagar é muito maior. Então, ao invés de dar lucro, ele dá prejuízo. Então, parece que o sistema inteiro é desenhado para ele não conseguir ir para frente. Sendo que o Brasil tem uma capacidade de criatividade, uma capacidade de empreendedor enorme. E a gente pode canalizar isso através de pequenos negócios, através das pequenas maneiras de você gerar renda, né? Que no Brasil hoje não são aproveitadas, são informais. Isso é interessante, só fazer um pequeno complemento, porque eu sou empreendedor também, né? Eu tenho um estúdio de arquitetura e tecnologia, o Mais D, e aí eu abri o estúdio dentro da favela, que eu falei, não, eu vou empreender dentro da favela.
E aí, ótimo, e abri ao mesmo tempo o Instituto Parque Citier. Aí quando vem a primeira fatura de pagar, 2,3 vezes o salário do funcionário, eu olhei assim, eu fiz, o que é isso? Aí eu vi, não, é um imposto que tem que pagar trabalhista. Eu fiz, quer dizer que além do salário da pessoa tem que pagar ainda 2,3 vezes, na verdade, 1,3 a mais. Uhum. Porque essa estrutura trabalhista que a gente tem no Brasil é tão arcaica, eu não posso nem pagar mais a pessoa, nem contratar mais gente. Aí eu fiz, pô, mas será? No CTA vai vir agora, a nota fiscal vai ser menos, né? Aí quando eu olhei o CTA, que é uma organização que faz o trabalho do governo, a gente tem que pagar 1,8 vezes o salário da pessoa. Aí eu fiz, espera aí, a gente faz o teu trabalho, governo, então ainda rouba a gente? Não dá. Então, assim, também não pode entrar naquela discussão, não paga imposto, nada, mas o empreendedor tem que ser menos demonizado e o trabalhador menos romantizado no Brasil, até porque o verdadeiro trabalhador brasileiro não está no mercado formal. Quando 55% do trabalho é informal, a maioria das pessoas não tem direito a nada. Então, flexibiliza um pouquinho os que estão aí já formalizados para que os outros 55% possam participar dessa proteção trabalhista. A gente tem que esperar chegar o dia que a gente paga o imposto com prazer, porque a gente sabe que aquele imposto vai voltar. Bom, gente, para encerrar, porque o nosso tempo chegou ao fim, eu gostaria só que vocês dessem um recado final aqui e a gente pudesse se despedir finalmente. Tem uma coisa que sempre me guiou bastante, que foi estar ciente das oportunidades que eu tinha e de quão privilegiada elas me faziam. Porque eu acho que quando você tem noção do que está acontecendo e tenta usar aquilo para fazer o melhor que você pode, você não tem que ter vergonha dos privilégios que você teve. Você tem que lutar para que mais pessoas tenham acesso a eles. Então não é errado, não é feio a gente ter acesso a uma educação de muita qualidade. É feio que outras pessoas não tiveram essa mesma oportunidade. Então acho que uma coisa é que todos nós que estamos aqui, se estamos aqui hoje, é porque tivemos muitas oportunidades e muitos privilégios. E já somos a elite da elite do nosso país, em termos de conhecimento e de oportunidade mesmo. Então acho que é primeiro refletir sobre isso e pensar, caramba, eu já sou muito diferente e eu recebi um monte por alguma razão, e pensar o que eu vou fazer com esse monte que eu recebi para que mais pessoas tenham as mesmas oportunidades. Como que eu, com o meu trabalho, vou fazer um país que é mais desenvolvido, que é mais ético, que é mais justo, que é mais inclusivo. E você pode fazer isso de diversas maneiras, pelo setor privado, pelo setor público, inovando com projetos sociais. E sabe, a única coisa é estar ciente dos privilégios que a gente tem e fazer o nosso melhor com a nossa missão de vida, seja qual seja, para nunca nos excluirmos mais, mas sim cada vez abrir as oportunidades para outras pessoas. Então isso me ajuda bastante e me guia bastante. Cada vez tem que tomar uma decisão, pensar, será que qual caminho vai beneficiar mais pessoas e não apenas a mim? Qual oportunidade vai, ter um efeito realmente de se espalhar pela população? Então, boa sorte nas próximas decisões. Esse é um momento bem difícil, mas eu confio muito no talento e a responsabilidade de vocês transformar cada oportunidade em uma coisa muito boa para o país. E que acho que, querendo ou não, vocês são o futuro, vocês são jovens, vocês estão lá adiante e é importante vocês aproveitarem bem essas oportunidades para vocês entenderem como é que as coisas funcionam, para vocês poderem fazer as boas escolhas. Pedro. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Qual é o melhor jeito de prever o futuro? O melhor jeito de você prever o futuro é você construir o futuro. O Brasil não tem uma visão do que ele quer ser desde 22, do movimento modernista de Mário de Andrade, que foi castrado pela ditadura de 64, que não foi nada de dita branda, foi muito dura mesmo. Tive parentes, amigos dos meus pais foram perseguidos, desaparecidos, entre outras coisas, como outros aqui devem ter tido também. Então a gente tem que reimaginar que Brasil é esse que a gente quer, ter uma visão, uma objetificação disso para a gente poder chegar lá. Não existe marinheiro que sai para cruzar um oceano se não sabe onde quer chegar, qual é a ilha ou é a costa que ele quer ir. Da parte de vocês, como os dois falaram também, né, busquem o seu propósito, o que é que vocês amam fazer na vida. Eu amo arte, eu amo ciência, eu amo esporte. Só faça as coisas com amor, porque sem amor as coisas não valem a pena e você nunca vai atingir seu pleno potencial. E por fim, não tenham culpa de ter nascido rico e com oportunidade. E nem ter nascido pobre também, quem for bolsista aqui. Vocês não têm culpa de nada, vocês podem tudo e o mundo é de vocês. Mesmo. Não importa de onde vocês vieram, importa para onde vocês vão. E vamos lá juntos que a gente tem muito trabalho pela frente. Boa. Vocês têm oportunidades incríveis. Assim, a gente já falou aqui ao redor da conversa, vários números que mostram a situação privilegiada que vocês estão e a oportunidade que vocês têm nas mãos, mas que isso também se traduz em responsabilidades, né, também. Então, vocês têm uma
ganharam muitas coisas, vocês têm várias possibilidades, infinitas possibilidades, querem estudar fora, dá para estudar fora, querem, sei lá, rodar o mundo, conheçam o mundo, sabe? Explorem as coisas, sabe? Conheçam as coisas diferentes, não aceitem as informações que chegam para vocês diretamente. Influenciem as pessoas com aquilo que vocês acreditam. E, pô, tentem gerar resultado, assim, sabe? Tentem chegar daqui a, sei lá, 10 anos, vocês têm 16, 17, 10, 15 anos, falar, poxa, o que eu consegui entregar, assim, sabe? Seja lá qual for a área. Na arte, dá pra você fazer coisa? Dá. Na ciência, dá pra fazer coisa? Muita coisa. Em todas as áreas, independentemente de quais forem, sempre pensem no impacto que vocês podem gerar na sociedade, sempre pensem no qual o legado que vocês querem deixar para a geração de vocês e para as próximas. Então, vocês têm muita responsabilidade nas mãos. Vocês já fazem parte da elite intelectual da sociedade brasileira, mesmo antes de tomar trote. Então, aproveitem isso o máximo possível. E só um complemento, eu espero que alguns e algumas escolham o caminho da política, porque a gente precisa de vocês lá também. É isso mesmo. Todo mundo. Então, conto com Sem vocês. medo, né? Sem medo. Vamos lá. O país é nosso, né? Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa tarde, a presença do Daniel, da Tabata, do Pedro. E eu quero, enfim, dizer que eu estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Adorei.